Então vamos lá então, pessoal. O evangelho de hoje então está em Mateus capítulo 7, versículos do 1 ao 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medides. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho, querido irmão, querida irmã, perdoe os nossos pecados. Assim seja. Prezado irmão, prezada irmã, vamos então meditar nesse tema que hoje então a igreja pede para nós meditarmos. Não julgueis e não sereis julgados. O papel do cristão não é julgar o outro. O papel do cristão é fazer com que o homem, a mulher, a humanidade seja salvo por Deus. Isso. Nós somos chamados para sermos sinais de salvação na vida de cada ser humano, independente da sua raça, da sua cultura, do seu povo, da sua origem. Somos chamados a sermos sinal de salvação e não de julgamento, não de exclusão e nem de condenação das pessoas, tá bom? Jesus é bem, nossa, o Mateus, a linguagem de Mateus é bem forte, tá bom? É muito radical, justamente porque vivia ali um tempo muito difícil, tá? Aqui é o papo reto do Evangelho. Então, estava um momento ali de perseguições, mais ou menos aí no século 70, Israel foi então invadido pelos soldados, pelo exército romano, para conter uma rebelião, uma guerra civil ali, e eles destruíram o templo. Eles estavam totalmente desolados, invadiram as casas, derrubaram tudo, quebraram, fizeram o maior quebra lá, o maior fecha, e muitos acabaram fugindo para as montanhas, para os desertos, e Mateus, com a sua comunidade de cristãos, também estava nessa euforia toda aí, Então ele é muito radical, justamente para poder então colocar, de novo, as pessoas no seguimento de Jesus. Estava tendo a perseguição dos judeus contra os cristãos, e também logo depois começou também a perseguição dos romanos contra os cristãos, motivados então pelos judeus. E foi um momento difícil, E estavam acusando o cristianismo de não viver a conduta correta do judaísmo. E aí então ficou uma questão muito complicada para Mateus. Então ele precisava reunificar os crentes em Jesus e fazer então com que eles pudessem ser fiéis à mensagem do Mestre. E nós estamos no capítulo 7, em que Mateus então vai colocando ali, logo após o Sermão da Montanha, toda a questão da atitudes que os cristãos deveriam ter perante a humanidade, perante os homens e mulheres, e não ser de um julgamento, porque ao contrário do que muitas vezes a lei mosaica colocava como um julgamento do certo e errado, o cristão não pode julgar o certo e o errado. Ele deve então colocar ali o peso dos valores do reino para ser seguido. Então, olha, nós cristãos temos um reino e temos umas leis que devem ser seguidas, pautada então na lei mosaica do amor a Deus e amor ao próximo. Um amor então que exige o respeito às coisas sagradas e também ao que é humano. Então, dessa forma, Mateus lembra o que Jesus falou, as práticas de Jesus, que era então de acolhimento, que era de perdão, que era então de um amor que gerava ali a conversão das pessoas, que curava as feridas das pessoas.
principalmente naquilo que era mais caro para eles, né? Com relação à vida de pecado, às enfermidades, que havia ali o preconceito, que quem ficava doente é porque tinha cometido um pecado muito grande perante a Deus, e para ali e para lá, né? Que nós já sabemos, né? Todo esse contexto de preconceito até mesmo com os enfermos. E Jesus então faz uma prática diferente. Olha, a verdadeira religião é aquela que se importa com a dor do outro, é aquela que se importa e coloca a serviço para curar a ferida um do outro. Então, prezado irmão, prezada irmã, nós temos que entender que a nossa missão nesse mundo não é então condenar ou julgar as pessoas, mas precisamos, né, agir bem para que todos possam então compreender que o cristianismo é uma religião para favorecimento do povo, não para condenação do povo e nem regresso do povo a um estado então de ódio, de misérias, de desigualdades, chamado a ser a expressão do amor de Deus encarnado na vida de cada homem e de cada mulher. Então vamos, né, caminhar nesse sentido, buscar a compreensão maior de que é Deus, da sua palavra para a nossa vida, e não julgar, né, os outros, ou jogá-los, né, no inferno, como diz aí, né? Se não cumprir a vontade de Deus, já está no inferno, já está condenado, né? Então não é bem assim. Então Jesus então chama-nos a uma verdadeira conversão, praticar as coisas com verdadeiro amor e respeito uns aos outros, tá bom? Então vamos lá, não julgueis e não sereis julgados. E ali Jesus, né, dá um puxão de orelha, né, com a hipocrisia, né? Muita gente, né, se acha salvo, mas no fim está mais perdido do que outra coisa, né? Então vamos entender bem. E Jesus fala assim, olha, você tem moral para corrigir o seu irmão? Toma cuidado. Se você for corrigir o seu irmão, corrija ele no amor, não no julgamento. Mostra para ele, né, com atitudes, que existe um outro caminho, uma nova forma de viver que não desmerece o seu bem-estar, o bem-estar coletivo. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos entender, então, que o progresso do homem se faz a partir, né, de mim mesmo. Então, se eu quero que o outro mude, eu preciso mudar a mim primeiro. Então, aquela velha história, né? Quer mudar o mundo? Comece por você. Então, Jesus ensina isso através do Evangelho, através de suas parábolas, através da sua prática de vida. Um homem, então, que todo mundo amava, embora alguns odiassem, porque ele trazia, né, à luz os pecados, né, trazia à luz as misérias, a hipocrisia dos homens e mulheres na terra, principalmente dos poderosos, né, que foram, né, os que foram mais, né, ameaçados por Jesus aí, por isso condenaram ele à morte. Tá legal, gente? Então vamos lá. Jesus então mostra para nós que antes de nós corrigirmos os outros, precisamos olhar para dentro de nós e ver se também nós não estamos cometendo crimes, né, ou pecados maiores que aquela pessoa, tá bom? E ali então ele fala, né, tira primeiro a árvore, né, o galho que está no seu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Então muitas vezes nós estamos tão mergulhados em trevas que queremos ser luz para os outros e não conseguimos, porque a nossa treva, a nossa escuridão é demais perto do outro. Então, antes de julgar, antes de condenar as pessoas, é bom perguntar para as pessoas, né? O que está acontecendo? Por que você está agindo assim? Mudar o foco, tá bom? Da forma com que nós fazemos a nossa correção daqueles que estão, né, indo para um caminho que a gente sabe que vai levá-lo para um mau caminho, vai levá-lo para um desmerecimento da sua pessoa. Então, Jesus não está falando aqui para você deixar de corrigir, ele está falando para você não julgar o outro, mas sim fazer uma correção fraterna, olhar para o outro e perguntar para ele, por que você age dessa forma? Me explica, por que você pensa assim? Por que você age assim? Antes, né, de condená-lo, antes de julgá-lo, antes de corrigi-lo a partir da raiva, do ódio, vamos, né, corrigir a partir do amor, olhando para o outro com compaixão, com compreensão, com empatia, que falta muito no mundo hoje, né? A empatia. Então a gente vai falar disso daqui a pouco no Rolê pelo Mundo, tá bom? Vamos falar um pouco, não sobre empatia em si, mas vamos estar falando ali sobre
os números e suas histórias, tá bom? Depois aí deixar vocês meio curiosos aí, tá? Então daqui a pouquinho a gente volta aí com o Rolê pelo Mundo para a gente tratar sobre alguns assuntos